Fala pessoal, tudo bem? Contador Bruno na área para mostrar para vocês um pouquinho sobre tributação para profissionais odontólogos, dentistas. Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona a tributação tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Vou trazer esses dois cenários para vocês aqui no meu mapa mental. Então vem comigo, eu vou mostrar para vocês aqui na minha outra tela como que funciona a tributação para dentistas, tanto como pessoa física como para pessoa jurídica. Começando aqui então pela pessoa física, a gente tem basicamente 3 tributos a pagar mensalmente, sendo eles o INSS, e a gente tem duas modalidades, que é a modalidade chamada simplificado, que é de 11% sobre o salário mínimo, e temos também a modalidade normal de tributação de INSS, que é 20% sobre o salário de contribuição. E o salário de contribuição ele é nada mais nada menos que todo o valor que você recebe a título dos serviços prestados mensalmente. Então, se eu sou um dentista e eu presto serviço de R$ 5.000 no mês, eu recebo R$ 5.000 de prestação de serviço no mês, eu vou ter uma tributação de INSS de 20% sobre esse faturamento, sobre esse salário de contribuição. A gente sempre tem que se atentar que o INSS ele tem um teto, então a gente vai pagar sempre o máximo da contribuição do INSS é do teto do INSS. O que eu tenho a mais pagando 20% sobre o salário de contribuição que eu não tenho aqui no 11% sobre o salário mínimo. No 20% eu vou ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E outro ponto que a gente tem que se atentar é que se a gente presta serviço para pessoa jurídica em plano de saúde, por exemplo, a gente não pode utilizar essa sistemática dos 11%, somente a de 20%. Outro tributo aqui que a gente vai pagar mensalmente, como odontólogo, como dentista, é o ISS. A gente vai ter que fazer o cadastro lá na prefeitura para emitir mensalmente as nossas notas fiscais, ou tem prefeituras que pedem para que se emita a nota fiscal e tem prefeituras que liberam apenas com recibo. E assim, em cima desse recibo a gente vai fazer a tributação do ISS. Então o ISS ele é de 2% a 5%. E tem algumas prefeituras que liberam também o ISS fixo anual. Então você vai pagar um valor fixo anual a título de ISS. E o tributo mais complicado que a gente tem de se chegar no cálculo é o imposto de renda. E muitos odontólogos deixam para fazer somente uma vez no ano. E isso não é bom, porque a própria Receita Federal já determina, através de legislação, que deve ser feito o cálculo mensal do imposto de renda, no caso de profissional liberal. Então, se você é dentista, médico, outro profissional liberal que tenha um registro em um conselho, ele é obrigado a fazer o preenchimento do carnê leão mensal, mostrando as suas receitas e suas despesas mensais. Como que a gente vai chegar na base de cálculo desse tributo, do imposto de renda? A gente vai pegar toda a nossa receita, menos as chamadas despesas dedutíveis, que é nada mais nada menos que as despesas que a gente tem no dia a dia da prestação de serviço de odontologia. A energia elétrica do consultório, o aluguel, a água que a gente paga do consultório, os equipamentos que a gente utiliza no dia a dia do consultório, isso pode ser dedutível. Não os móveis do consultório, mas os equipamentos que a gente utiliza que são descartáveis, eles são dedutíveis do imposto de renda. Então, pegando nossa receita, menos a despesa, menos essas despesas dedutíveis, a gente vai chegar na base de cálculo. E dessa base de cálculo, a gente vai aplicar a alíquota. A alíquota é conforme uma tabela. Então, eu vou abrir para vocês aqui, para vocês entenderem melhor. A tabela do imposto de renda é essa aqui. Tá? Agora, para 2022, ainda continua essa tabela. Tem uma discussão junto à Receita Federal e também aos entes políticos para fazer a alteração dessa tabela, que ela está bem defasada. A gente tem ela, se eu não me engano, desde 2016 com esses valores. Então, não foi nem atualizado pela própria inflação. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. A gente tem essa tabela aqui, onde a gente vai chegar na nossa base de cálculo, que é a receita menos as despesas
que é a nossa base de cálculo, e dessa base de cálculo a gente vai aplicar. Então, vou fazer um exemplo aqui para vocês, que eu tinha ali a minha receita de R$5.000 e tinha despesas dedutíveis de R$2.000. Então, a gente vai jogar aqui, vai resultar aí em R$3.000. A gente vai jogar aqui nessa tabela de 2.826,66 até 3.751,05. O 3.000 está entre esses dois valores. Então, a minha alíquota vai ser de 15%. 3.000 vezes o 15% menos a parcela a deduzir. Então, vai dar esse valor resultante de 3.000 vezes o 15%. E a gente vai deduzir desse valor final 354,80. Esse vai ser o valor efetivo que a gente vai ter que pagar mensalmente do imposto de renda. Então, todo mês a gente vai apurar a nossa base de cálculo e com isso a gente vai aplicar a nossa alíquota e vai pagar o imposto de renda mensalmente e não deixar para pagar anualmente. Tá? Então, aqui, quanto à pessoa física, quanto a dentista, pessoa física, são esses os 3 tributos que a gente tem que pagar. Além disso aqui, a gente tem que fazer também a declaração de ajuste anual, e a gente vai declarar todos os DARFs que a gente pagou, todos os documentos de arrecadação que a gente pagou mensalmente, e lá a gente vai saber se vai ter que ajustar para cima ou para baixo. Se a gente pagou a mais, a gente vai restituir um valor, e se a gente pagou a menos, a gente vai ter que pagar um valor a mais na declaração de ajuste anual. Por isso é que existe essa declaração anualmente. Agora, indo para a pessoa jurídica, a gente tem basicamente 3 regimes tributários aqui no Brasil. Só que deles, os 2 mais utilizados para odontólogos, para dentistas, é o lucro presumido e o Simples Nacional. Começando aqui pelo lucro presumido, a gente tem aqui alguns tributos, tá? Que a gente vai ter que pagar também mensalmente. O ISS, de 2% a 5%, a depender da prefeitura. PIS, de 0,65% sobre o faturamento também. COFINS, de 3% sobre o faturamento. Imposto de renda, de 4,8% sobre o faturamento. Só que aqui a gente tem um porém. Como é o lucro presumido, a própria Receita Federal ela já presume que as empresas de serviço do Brasil que optam pelo lucro presumido, elas têm um lucro de 32%. Então, a gente vai pegar trimestralmente a nossa receita. Vamos supor aqui que eu faturo R$300 mil no trimestre. Então, eu vou pegar esses R$300 mil, multiplicar por 32% e esse vai ser o meu lucro presumido. A gente tem que levar em conta outras variáveis aí, mas só para vocês entenderem melhor, eu vou deixar essa explicação aqui que eu acho que vai ser bem interessante. Então, 32% vai ser o meu lucro presumido. Então, se esses 32% passar de R$60 mil no trimestre, a gente é obrigado a pagar o chamado adicional de imposto de renda, que é 10% sobre o excedente dos 60 mil. Então, vamos supor que eu fiz ali o meu cálculo, 32% sobre o meu faturamento, e deu 70 mil. Então, eu vou ter que pagar 10% a mais, tá? 10% sobre o 10 mil, que foi o excedente de 60 para 70 mil. Esses 10 mil eu vou aplicar a alíquota de 10% e vou pagar de adicional de imposto de renda. Então, aqui ele não vai ser uma alíquota efetiva de 4,8%, ele vai ser somente se eu não tiver o adicional de imposto de renda, se não passar os 60 mil do lucro presumido no trimestre. Tá? Aí a gente vai ter também contribuição social sobre o lucro líquido de 2,88% sobre o faturamento, chegando assim num total de 13,33% a 16,33% sobre o faturamento de tributação. Aqui a gente leva o 13,33 ou 16,33 ou até 16,33 por conta aqui do ISS, tá? Que é de 2% a 5%. Só que a gente tem uma sistemática mais interessante para fazer. Tá? A gente tem a tributação pelo Simples Nacional. Vou até fechar aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Basicamente, a atividade de odontologia ela é essencialmente tributada pelo anexo 5, que é o anexo mais pesado do Simples Nacional.
onde está ali a maioria dos profissionais liberais. Então, inicia de 15,5%. Então, se a gente pegar aqui o do lucro presumido, a gente pode ver que se tiver na prefeitura uma alíquota de ISS de 2%, aqui a gente vai estar pagando menos do que no anexo 5, que inicia de 15,5%, e aqui é 13,33%, então seria mais vantajoso aqui. Só que a gente tem uma sistemática que a gente faz aqui no Simples Nacional para chegar a uma alíquota de 6%. Não pagar lá mais o 15,5%, pagar somente 6% sobre o faturamento. E como que eu vou chegar a pagar essa alíquota de 6%? Eu vou ter que ter uma folha de pagamento de 28%. Mas aí você vai se perguntar, eu não tenho funcionário, como é que eu vou efetivar 28% de folha de pagamento se eu não tenho funcionário? E eu vou te dizer que não precisa obrigatoriamente ter funcionário para ter folha de pagamento. Você pode fazer a sua retirada de Prolabore. A sua retirada de Prolabore é o valor que você paga de salário para você mesmo, que é o sócio. Então, o Prolabore é o salário do próprio sócio. Então, eu posso retirar ali 28% do meu faturamento a título de Prolabore para que eu tenha essa redução. Então, eu não vou ter mais a tributação de 15,5% e vou passar a pagar 6% sobre o meu faturamento. Então, fica muito mais interessante pagar 6% sobre o faturamento do que pagar ou 13,33, ou 14,33, ou 15,33, ou 16,33, ou até mesmo no anexo 5 de 15,5%. 6% é muito mais vantajoso. Então eu trago isso para vocês entenderem. E aqui o restante, tá? O que é lucro? Receita. Eu peguei a minha receita, menos a minha despesa e menos os meus custos, eu vou ter o meu lucro. Todo o lucro do CNPJ, ele pode ser distribuído de forma isenta para a pessoa física. Então, na hora que eu for fazer a minha declaração de imposto de renda, eu posso transferir esse valor do lucro direto para a minha pessoa física e assim eu posso fazer lá minha declaração e eu não vou pagar mais tributos nessa distribuição de lucros, porque já foi tributado dentro da pessoa jurídica. Então, esse foi o vídeo aí sobre tributação para odontólogos dentro da pessoa física e dentro da pessoa jurídica. 2 cenários diferentes para vocês entenderem melhor. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários para mim e a gente vai conversando. E se tiver uma dúvida mais profunda, pode mandar no WhatsApp, que eu deixo sempre aqui embaixo na minha descrição.